Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Nós vamos tentar dissecar aqui vários campeonatos, porque acontece tanta coisa ao mesmo tempo no futebol brasileiro, que eu trouxe aqui o nosso querido Cláudio Arregui, que vai me ajudar a destrinchar a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e vamos dar uma pincelada também na Champions League, né? Porque agora já tem os grupos da Champions League, Arregui. Vamos começar com a Copa do Brasil? Vamos lá. Rodada decisiva hoje à noite. Define-se hoje a final, né? Hoje 2 torcidas de 4 farão a festa, que pode até um clássico estadual aí. Vamos primeiro ver na tela os jogos de hoje. Exatamente. Nós temos Atlético Paranaense e o Furacão contra o Grêmio. Jogo daqui a pouquinho, às 7 da noite, tá? E às 9h30, Inter e Cruzeiro. 9h30, Inter e Cruzeiro. Arregui, você falou que pode dar um clássico local. Pode dar Grêmio contra o Inter. Pode. Mas não seria a primeira vez de 2 times do mesmo estado realizar a final da Copa do Brasil. Não, Zé, seria a 4ª vez, porque teve uma vez carioca, né? O Flamengo ganhou do Vasco em 2006, teve o Atlético ganhou do Cruzeiro em 2014 e o Palmeiras ganhou do Santos em 2015. Tá. Então pode ter a 4ª vez, a primeira lá no Sul. E os 2 times gaúchos estão em vantagem, é bom a gente lembrar isso, né? Porque o Atlético, o Grêmio venceu o primeiro jogo. Por 2-0, a vantagem é boa do Grêmio. Boa, muito boa. Ainda e o Grêmio é copeiro, a gente sabe. O Grêmio é copeiro, ainda que jogue na arena lá do Furacão, mas né, a vantagem é grande. E o Inter contra o Cruzeiro? O Inter, 1-0, né, provocou até a saída do Mano Menezes do Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro agora sob nova direção, o Rogério Ceni. Quando bota sob nova direção, não costuma dar certo. Exatamente. Aquelas coisas clássicas. Exatamente. Mas, Arregui, o Cruzeiro pode ser tricampeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro já é o maior vencedor da Copa do Brasil. Isso que eu queria saber. Ele tem 6 títulos, o Grêmio tem 5. O Grêmio tenta o 6º agora. Pode igualar o Cruzeiro. Mas assim, tricampeão já houve alguém? Não houve. A primeira vez o Cruzeiro ganhou 2 seguidos, né? Foi em 2017, em cima do Flamengo, e em 2018, em cima do Corinthians. Então nós temos times aqui em disputa de feitos importantes. O Grêmio tentando a sua sexta conquista. E o Cruzeiro já tem. O Grêmio sempre andou na frente do Cruzeiro o Cruzeiro alcançava. O Cruzeiro alcançava. Ano passado o Cruzeiro passou. Tenta o tricampeonato. O tricampeonato seguido. E quantas conquistas? A 7ª. Porque ele tem uma na frente do Grêmio. Exato. Seria hepta, o que não é pouca coisa. Não é não. E o Cruzeiro não disputou todas as edições. O Cruzeiro disputou 22 edições. Por que não disputou? Porque os times da Libertadores não disputavam na certa época. Às vezes o vice-campeão de alguns estados não disputava. Então ele ficou muito fora. Eu acho que pelo andar da carruagem, o Grêmio já está lá na final. Eu acho o Grêmio mais próximo da final. Mais próximo do que o jogo Inter e Cruzeiro, acho que pode dar qualquer coisa. O Inter é mais encaminhado porque tem 1-0 a favor. Né? Agora, o Cruzeiro pode ganhar de 2-1, por exemplo. Mas é por aquele Palmeiras e Grêmio, jogando em casa. E com o Rogério Ceni, o Cruzeiro está atacando com o Rogério Ceni. Muda um pouco o jeito do time jogar. Fala um pouquinho mais da Copa do Brasil pra gente, de números e de coisas interessantes, já que você colocou maior ganhadores e tal. Você sabe de cabeça assim quem é o artilheiro da Copa do Brasil? O maior artilheiro de uma edição da Copa do Brasil é o Fred. Pelo Cruzeiro, em 2005, ele fez 14 gols. E talvez seja o maior artilheiro, inclusive, em atividade da Copa do Brasil. Porque vai jogar. Ele tá jogando, né? Tá jogando. Ele começou a fazer uns golzinhos dele de volta com o Rogério Ceni, né? Tá. A gente gosta de centroavante, ao contrário do Mano, né? Tá bom. Então o Fred é outro número importante, outra atração. E o Rogério Ceni, ele perdeu uma final, ele tem uma mágoa disso. Perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão.
em 2000. Aquele gol do Giovani no final do jogo de virada. Então o Rogério quer apagar essa marca, dando título ao atual time dele. Tá, legal. Né? E o Inter tenta o segundo título. O Grêmio perdeu um título pro Corinthians, na época do Ronaldo jogando no Corinthians, ganhou um do Fluminense em 92, com o Antônio Lopes, o Internacional. Ele tenta o segundo. Né? E o Furacão não, o Furacão jamais foi campeão. Ele perdeu uma final para o Flamengo em 2013. Tá legal. Bom, então Atlético e Grêmio daqui a pouco, na Baixada. Exatamente. E 9h30 e Beira-Rio. Cruzeiro no Beira-Rio. Levando-se em conta que o Grêmio tem vantagem de 2 e o Inter tem vantagem de 1. E lembrando que o Grêmio está brigando na Libertadores também. Claro, o Grêmio tem duas competições muito fortes aí disputando. Então, hoje não tem a participação do nosso pessoal, nós estamos gravando o programa, mas vamos passar agora a falar de Libertadores, já que você citou Libertadores. Bom, Libertadores, Arregui, nós temos Grêmio e Flamengo já decidido. Que jogo, hein? Que jogo, maravilhoso. Vamos botar na tela Grêmio e Flamengo, dia 2, tá? E no dia, vamos passar, na verdade é o contrário, Boca e River no dia 1. Boca e River no dia 1. Que foi a final do ano passado. Exatamente. E dessa vez não será em Madrid. Aquela final tumultuadíssima. E essa não será em Madrid. Tudo indica que será em Buenos Aires. E Grêmio e Flamengo no dia 2. Grêmio e Flamengo dia 2 lá no Sul, na Arena Grêmio. Um clássico, né? Um confronto de dois brasileiros. O Grêmio, até de forma surpreendente, eliminou o Palmeiras. Jogando bem. Surpreendente que eu digo, porque jogando fora de casa. Tinha perdido em casa por 1-0. Tinha perdido, tomou 1-0 e virou. O Renato, decididamente, há 3 anos consegue colocar o time na semifinal. Eu diria hoje que é o melhor técnico brasileiro em atividade. E eu estou incluindo, inclusive, o técnico da seleção brasileira, o Tite. Eu acho que o Renato tem feito um bem para o futebol. Porque ele é um cara arejado, ele é um cara engraçado, é um cara folclórico, marrento, mas o time dele joga. O time do Grêmio é agradável de ver jogar. Você falou uma coisa agora engraçada. Melhor técnico e atividade. O Tite não está em atividade. Tá. A atividade dele é de vez em quando. Ele não tem feito nada de muito interessante na seleção. Agora os amistosos e não sei o quê. Fracassou na Copa do Mundo. Então. Tá fazendo a obrigação dele e olha lá. O Renato não. E a atividade é que ele está no clube no dia a dia. O Renato se reconstruiu. A carreira do Renato é antes e depois dessa passagem dele pelo Grêmio. 3 anos espetaculares dele. Agora o Flamengo conseguiu fazer um time decente com o Jorge Jesus, contratou bem. Com o mesmo elenco, claro, reforçou-se nas laterais, mas a base do elenco é a mesma que tinha o Abel. Só que com o Abel o time não conseguia jogar, não conseguia encaixar o Arrascaeta e tal. O Jorge Jesus encaixa todo mundo, o time joga com um volante apenas, o time é moderno, né? Vai e volta na mesma velocidade, com toques de bola. Então tem uma mudança na zaga. O espanhol muito bom, o Pablo Mari. Que saiu o muito menino, bem. foi lá vendido para fora, né? O Léo Duarte. Léo Duarte. O Rodrigo Caio voltou jogando bem. No time titular, foi vendido lá. O Rodrigo Caio está jogando bem. O Rodrigo Caio, que a torcida do São Paulo detestava em determinado momento. Muito bom jogador no Flamengo. O Flamengo tem um time interessante de ver jogar também. É o melhor time do Brasil? Eu acho o melhor time do Brasil em termos de soluções, em termos de potencial ainda, porque ele não desenvolveu tudo. Porque esse jogo vai ter um cruzamento interessante. O Flamengo é o melhor time do Brasil no momento, em termos de elenco, e está dando resultado. E o Renato bate no peito e diz, não, quem joga o melhor futebol do Brasil é o Grêmio. É porque o Grêmio está jogando bem há 3 anos, o Flamengo não. O Flamengo andou devendo aí, né? Era o cheirinho, né? O Flamengo estava no cheirinho, o Grêmio não era só o cheirinho, o Grêmio tem um gostinho. E o curioso é que esses 2 times foram grandes rivais no começo dos anos 80. Eles dominaram a cena do futebol brasileiro. Eu escrevi até uma coluna sobre isso outro dia. Porque agora o Arregui não só escreve coluna no ultrajano.com.br, como o Arregui agora também tem um canal no YouTube, o canal Arregui. Conta histórias, analisa os jogos, conta curiosidades, né? Então, tô aproveitando, vendendo meu peixe. Tá na guerra. Tô na guerra. Né? É canal Arregui. Canal Arregui. No YouTube. A gente pode até ver um trechinho. O meu amigo José Trajano consagrou a pergunta: qual é o melhor momento de mandar embora um treinador? Algumas experiências este ano no Brasil provam os 2 lados da questão. O lado positivo é o Flamengo, que definiu o fim da era Abel em meio à temporada, com o time campeão carioca. Contratou o português Jorge Jesus, que aproveitou bem a parada para a Copa América e transformou um time na maior promessa de bom futebol que a gente vê nessa final de temporada no Campeonato Brasileiro e na temporada do país, do próprio país. O Flamengo é um time em ascensão, é um time com a maior quantidade de jogadores decisivos, sobretudo do meio de campo para frente,
mas contratou também experientes laterais, foi repatriar no exterior experientes laterais que ainda tinham mercado lá fora. O time incorporou, ganhou moral e ganhou notoriedade. Hoje todo mundo fala no Flamengo. Pô, será que ele assumiu a condição de líder do Campeonato Brasileiro por acaso? Não, não foi por acaso. Foi porque investiu pesado, contratou certamente nas posições-chave, entre elas a do treinador. O São Paulo com o Cuca, aparentemente, foi uma boa troca também. O São Paulo vem se firmando, vem fazendo um bom brasileiro. E aguardamos agora 2 outras trocas que a gente não sabe se foram bem boas ou más. Por exemplo, a do Cruzeiro com o Rogério Ceni. Ela se tornará uma troca boa se o time conseguir, eu diria até a proeza de eliminar o Inter no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil no Beira-Rio. Se o Cruzeiro der a volta por cima e for a final da Copa do Brasil, já terá justificado muito a troca do treinador. E a outra incógnita é o Fluminense, em que o Oswaldo Oliveira ainda nem estreou, mas a maior incógnita é porque saiu um dono de uma filosofia diferente, né, que era o Fernando Diniz, do posse de bola, de ataque incessante. O Fluminense deu alguns espetáculos praticando esse tipo de futebol, mas em termos de resultados, infelizmente, para o Fluminense, esses resultados não foram a lugar nenhum. A Copa do Brasil já explicamos, o número de ganhadores, quem venceu mais, Cruzeiro, Grêmio e tal. Vamos agora a curiosidades, número de conquistas e títulos da Libertadores, brasileiros. Dos brasileiros, são 18 conquistas, né? O Santos, São Paulo e Grêmio tem 3. O Grêmio pode se tornar o maior de todos agora. Tá. Com 4. Seria o primeiro brasileiro a ter 4 títulos. O Inter e o Cruzeiro tem 2. Ficaram pelo meio do caminho nessa aí. O Flamengo pode ser bi, tem 1, assim como o Vasco. O Palmeiras, o Corinthians e o Atlético Mineiro. Tá. Agora, os maiores ganhadores são times da Argentina. A Independiente com 7, o Boca tem 6, o Peñarol tem 5. Na época que o Peñarol era Peñarol, né? O Estudiantes tem 4, o River tem 4. O Brasil ainda está muito atrás. Nós estamos gramando ainda. Está gramando ainda. Bom, isso da Libertadores, né? Vamos agora para a Sul-Americana. A Sul-Americana, ela foi criada só em 2002, é um torneio recente. Só 2 times têm mais um título. O Boca é infalível. O Boca ganha título que tem jeito. O Boca da Libertadores, não está na Copa do Brasil. É o sul-americano com mais títulos. E é o time sul-americano mais famoso na Europa e de maior prestígio. Isso ele provou no passado na final da Libertadores. O Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, também tem 2 títulos da Sul-Americana. 3 brasileiros ganharam. O Internacional, o São Paulo... Não, são 4 brasileiros. O Internacional, o São Paulo... A Chapecoense, naquela tragédia... É o título póstumo. Que o Nacional da Colômbia abriu mão do título para a Chapecoense, né, um gesto aplaudido pelo mundo inteiro. E o atual campeão, que é o Atlético Paranaense, o Furacão. Atlético Paranaense que está na semifinal da Copa do Brasil, que joga daqui a pouco contra o Grêmio. Em desvantagem, mas tem chance de ganhar na Copa do Brasil. E está se consolidando ali entre um dos grandes times brasileiros ali. Já cavou um lugar dele naquela galeria ali. Bom, então falamos da Copa do Brasil, falamos da Libertadores e da Sul-Americana. Eu acho que para acompanhar o torcedor fica meio perdido, não? Os times você concorda quando o time assim poupa o time no brasileiro para disputar outra competição? Não. O Grêmio costuma poupar. Eu não concordo. O Grêmio já assimilou isso, a torcida lá entende, mas eu não gosto. Eu gosto de ver o Grêmio jogar. O Grêmio, talvez seja o time brasileiro que joga mais bonito. O Flamengo agora está chegando nesse patamar, mas o Grêmio está consolidado há mais tempo. Todo mundo gosta de ver o Grêmio, tem prazer. Eu gosto de futebol acima do meu time. Eu gosto muito de futebol. E o Grêmio me enche os olhos. Mas não jogando com o time reserva quase todas as partidas. Lá no Sul eles entenderam isso, o Renato vai caminhando nessa base. O Mano fez isso com o Cruzeiro, não adiantou nada. Né? Então ele fica perdido no brasileiro. Aí esse ano que o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores, está lá atrás o brasileiro remando ali. Já trocou de técnico, tudo, né? Eu não gosto. Eu gosto que você vai poupar, poupa 2, 3. Se estiver sentindo, se tiver algum problema de contusão. Mas poupar time inteiro, eu não concordo, não. Você acha que o Cruzeiro, vou falar depois do Fluminense, se der mal agora no jogo de hoje contra o Inter, é um papelão? Porque é uma temporada perdida? O Cruzeiro está fazendo papelão. Trocou de técnico. O trabalho do Rogério Ceni só vai aparecer se aparecer na próxima temporada. E é um trabalho já sob pressão, porque aí ele ficaria só com o brasileiro, em que o Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento. Uma situação incondizente com
com os jogadores que o Cruzeiro tem, com a trajetória, é um dos poucos times brasileiros que jamais caíram, né? E é um time que está em uma situação muito confusa fora do campo. Os dirigentes metendo a mão no dinheiro, o time devendo todo mundo, a FIFA interferindo ali, pode até tirar pontos do Cruzeiro mais na frente, por causa de contratos irregulares, vendas irregulares de jogador, cessão de jogadores menores de idade para empresário. Você não pode ceder direitos de ninguém para empresário, o Cruzeiro fez isso, mesmo sabendo. Então é um time que está muito enrolado fora de campo e isso invadiu o campo. Esse raciocínio se aplica ao Fluminense também? Não, o Fluminense é mais diferente. O Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense é um clube que ficou devendo salários esse ano. Jogadores fizeram greve em treino. É um time que está remando para conseguir. Revela jogadores e vai vendendo tudo para poder se socorrer financeiramente. Queimou um treinador por causa disso, que ele insistia em jogar um futebol que fazia o Fluminense notado. Porque o Fluminense é pragmático, ninguém vai prestar atenção no Fluminense. O Fluminense, do jeito que estava jogando com o Diniz, todo mundo prestava atenção. Só que os resultados não vieram e resultados é que derrubam no final das contas. Aí falamos de Copa do Brasil, que vai decidir hoje os 2 finalistas, né, que pode ser 2 gaúchos. Falamos de Libertadores, que vai ter um clássico maravilhoso, que é Grêmio e Flamengo. O jogo de volta é Flamengo. Dia 23. E lembrando que a Libertadores, pela primeira vez, terá final única, 23 de novembro, em Santiago, no Estádio Nacional. E um brasileiro vai estar, né? Um brasileiro vai estar lá. Exatamente. E uma novidade, né? Final novidade. Em campo neutro. Tem torcida aí já começando a contar. Campo neutro não, porque Boca e River no ano passado. Foi em Madrid. Foi em Madrid. Mais neutro do que isso. Mais neutro do que isso não tem. É verdade. Não é? Vamos falar de Sul-Americana agora. Opa, tem brasileiro na parada também, né? Sul-Americana. Bem, o Corinthians conseguiu eliminar o Fluminense. O Corinthians era favorito. Era favorito. Ele não cumpriu o favoritismo em São Paulo, o Fluminense segurou, foi 0-0 em São Paulo, mas no Rio de Janeiro deu o Corinthians, porque era o mais esperado mesmo que acontecesse. O Corinthians, então vamos ver agora com a situação com o Corinthians, porque fica Corinthians. Independente Del Valle. Decidindo fora de casa. O primeiro jogo é aqui, no Brasil. E o outro jogo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, está fazendo uma boa campanha. Com o Colón, argentino, sempre perigoso. O Colón já tirou o São Paulo ano passado. Exatamente. E a final pode ter até, inclusive, 2 brasileiros. Também jogo único, vai ser em Lima. Pode ter 2 brasileiros. Queria que a final da Libertadores, da Libertadores é em Santiago. Em Santiago. Final da Sul-Americana em Lima. Pode ser Corinthians e Atlético. Final da B1 do Carioca, América e não sei quem, pode ser aqui em Nova York. Exatamente. A gente ir pra lá, ver o jogo. O Carille, um técnico jovem, informação, contra o Rodrigo Santana, mais informação ainda. Né? Interessante o confronto. Vamos agora para o exterior. Opa! Vamos falar de Copa dos Campeões, Champions League, porque saíram os grupos. Opa! Né? Saíram os grupos. Na semana passada houve sorteio. Exatamente. Tudo. Vamos dar o grupo a grupo? Vamos lá. Grupo A, Arregui. Bruges, Galatasaray, PSG e Real Madrid. Olha esses 2 aí, ó. PSG contra o Real Madrid. Real Madrid. Considerado o grupo da morte. Grupo da morte. Grupo A. Mas tem um grupo mais de morte ainda do que isso. Então vamos ao grupo B. Bayern de Munique, Estrela Vermelha, esse time já foi campeão europeu, Olympiacos e o Tottenham, atual vice-campeão. O C, Atalanta, Dinamo de Moscou, Manchester City, sempre uma força, mas nunca venceu essa competição, Shakhtar Donetsk. Tá bom, esse é o C. O C. Agora vamos ao grupo D. Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Juventus e Lokomotiv. Tá, agora o último grupo. Tem mais. Grupo E. Genk, da Bélgica, Liverpool, Napoli e Red Bull Salzburg. Então o campeão tá aí. O campeão tá aí? O campeão tá aí, o Liverpool. Qual o campeão? O F, esse é o grupo da morte. Ah, é? Barcelona, Borussia Dortmund, que se reforçou bastante, Internazionale e Slavia Praga. O Slavia Praga aí tirando ele. Mas o Inter também, confesso a você que eu não me inspira muita confiança. Mas é um time que já foi campeão 3 vezes. Então, tem história. O futebol italiano não anda com bem das pernas. É um grupo com 3 campeões, né, de qualquer forma, né? O Barcelona, o Inter e o Borussia Dortmund. O G tem o Benfica. Benfica anda mais, sobe, desce. O Lyon. Time dirigido pelo Silvinho. E gerenciado pelo queridíssimo Juninho Pernambucano. Outro Red Bull aí, Red Bull Leipzig. Tem 2 Red Bulls aí. E o Zenit. E o Ajax, que foi uma sensação do ano passado, mas caiu na semifinal pro Tottenham, com o Lucas Moura fazendo 3 gols. O Chelsea, o Lille e o Valência. É difícil a Champions você fazer assim um prognóstico porque sempre tem um time que surpreende e entra entre os 4, tudo, né? É difícil. Mas o Real Madrid não tem a mesma força, o Barcelona não tem a mesma força.
Eu acho que os times ingleses que fizeram bem na temporada passada... O Liverpool continuou tão forte quanto, e o City também, mas o City não se deu tão bem assim. O Tottenham não vem bem esse ano, mas porque não teve grana para comprar reforço. Mas é um time bem, muito, muito bem dirigido. É bem dirigido. Olha, gente, falamos da Copa do Brasil, da Libertadores, Sul-Americana e Champions League. Vamos continuar falando de futebol brasileiro. Você me disse, outro dia numa conversa, que eu achei até muito interessante, que esse mês de setembro, nós temos efemérides muito interessantes. Nós temos 50 anos, mês de setembro, daqui até o final do ano, vai. Exatamente. 50 anos daquela contusão. Do Tostão. Estamos falando de Cruzeiro. Contusão na retina, aqui em São Paulo, um jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, uma bolada. O Ditão foi dar um chutão. Ditão no Corinthians. Ditão, zagueiro. O Ditão bom. Ditão bom. Ruim que era do Flamengo, que jogou no Cruzeiro também. O Ditão foi dar um chutão, a bola passou de raspão no olho do Tostão e deslocou a retina do Tostão. E ele teve que ser operado em Houston. E foi a segunda vez que a atenção dos brasileiros se voltou para Houston, porque em julho tinha havido o Homem na Lua, e a sede da NASA, do voo lá da Apollo 11, era em Houston. E o Tostão foi a Houston operar com um médico mineiro, que era o Dr. Roberto Abdala Moura. Eu até conheço ele pessoalmente, ele ainda está nativo em Belo Horizonte, torcedor do Corinthians, curiosamente, que ele é do interior mineiro, é amigo do Tostão, padrinho de casamento dele. Né? Então foi um drama. 50 anos dessa primeira operação, porque depois ele voltou lá. Ele voltou a ser operado, aí ele teve que parar de jogar. Ele, 2 anos e pouco depois da operação, ele foi fazer uma consulta de rotina e havia um novo descolamento. O doutor Roberto Abdala o aconselhou a parar de jogar, ele parou com 26 anos apenas. Outra efeméride daqui até o final do ano, você fala da Fogueteira. A Fogueteira completou ontem, dia 3, 30 anos. Aquele jogo que vamos lembrar da Fogueteira. Ela puxou aquela cordinha e aquele sinalizador pulou e o Rojas se atirou na sua. Eu estava no estádio. O goleiro do Chile, que jogou no São Paulo. No último jogo de sua carreira, porque ele foi banido pela FIFA. Uma gilete, ele tinha um bisturi na luva. Ele queria melar o jogo de alguma forma. E a Fogueteira depois saiu na Playboy. A Rosineri, ela já faleceu prematuramente. E o Rojas nunca mais jogou. A FIFA baniu ele do futebol. Depois ele foi técnico de goleiros do São Paulo, assistente técnico. Mas chegou até a dirigir o São Paulo. Exatamente. Eu cheguei a entrevistá-lo, inclusive, quando eu fui ao Chile fazer a Copa América em 91. O Brasil já vencia por 1-0 o gol do Careca, já estava se classificando, o empate era dele, e quando ocorreu esse problema aí. Isso 30 anos. 30 anos. 50 anos do Tostão. 50 anos do Tostão. Mas nós temos uma data do jogo que teve o maior público da história. Foi dia 31 de agosto, foi Brasil 1, Paraguai 0, as eliminatórias, encerrando, o Brasil se classificou com aquele gol do Pelé, foi 183.341 pagantes. No Maraca? No Maracanã. O maior público registrado pagante da história do futebol, não é só futebol brasileiro, no futebol mundial. Agora, faz 50 anos no próximo ano. Não, da Copa do Mundo. Em outubro vai fazer 50 anos do Pelé, milésimo gol também. Eu estava lá. Eu estava lá, atrás do gol. 50 anos, 50 anos. Tô ficando velho, né? 50 anos. Eu estava na Fogueteira, sou mais jovem, mas 30 anos. Eu estava atrás do gol. Quando vocês veem aquelas imagens do gol do Pelé, de tem um regue na área que nós capturamos essa imagem sua andando, circulamos. Né? E os caras entram em campo, jornalistas, eu sou um daqueles idiotas ali que invade o campo, corre atrás do Pelé e tal. 50 anos, gol de pênalti, que não houve, aliás. Um pênalti forçado. O VAR não adiaria o milésimo gol. Exatamente. Né? E o Pelé foi expulso no jogo seguinte, né? Contra o Atlético Mineiro no Mineirão, ele foi expulso pelo Armando Marques. E o gol, milésimo, era para ter saído do jogo contra o Bahia. Contra o Bahia, ele driblou, chegou a driblar o goleiro, o zagueiro tirou em cima da linha. Ele quis fazer. Ele 50 anos. E depois, no ano que vem, 50 anos do tricampeonato. Dia 21 de junho de 70. São as grandes efemérides. O milésimo gol do Pelé, tricampeonato. O Tostão é uma efeméride triste, né? É uma efeméride, mas é um acontecimento que completa meio século. Tá certo. Aliás, um abraço pro nosso Tostão lá, que ele tá na Belo Horizonte. Eduardo Gonçalves, nosso querido amigo. Quem não viu jogar. Foi o maior jogador do Cruzeiro que você viu jogar? Foi o maior jogador de Minas que eu vi jogar. E o Dari uma vez me falou isso. O maior jogador de Minas que ele viu jogar foi o Tostão. Quais são os grandes jogadores de Minas do futebol? Dirceu Lopes? Eu relacionei 5. Uma vez o Ademir da Guia me perguntou isso num almoço. Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Cerezo e Reinaldo. Dos que eu vi. Peraí, quantos tem do Atlético aí? 2. Do Cerezo e o Reinaldo. Os outros 3... Tostão, Dirceu Lopes e Zé Carlos, daquele grande Cruzeiro dos anos 60. Zé Carlos, para quem não sabe, jogou aqui no Guarani também. Com 32 anos foi campeão brasileiro. E era um meia, volante meia, né? Meia, habilidoso e tal. O Tostão era louco com ele.
Esse meio de Morreu já o Zé Carlos. Morreu, né? Morreu. Zé Carlos e Dirceu Lopes era sensacional, né? Tinha o Piazza, né? Que foi quase pra zaga até. Na Copa do Mundo, ele jogou de 4 zagueiros. Arregui, você sabe que dia 7 de setembro... Opa! Nós vamos ter aqui, aqui não, no Brasil inteiro, todo o Brasil, mais um tsunami da educação, né? Exatamente. Nós já tivemos 3, e é o Dia da Pátria, então é um dia simbólico, é um dia importante para que a gente possa protestar contra tudo isso que vem acontecendo, esse desgoverno que nos atinge de uma forma intensa, cruel, porque está difícil suportar. Todo dia que a gente faz aqui o papo com grosserias e baixarias. Ignorância. Essas revelações da Intercept são de enojar. Eu me sinto enojado quando eu leio cada revelação dessa. Aquela dos procuradores. Depois memoraram tripudiando a morte da Dona Marisa. Isso é abjeção, Zé. E o pessoal se diz cristão. Meu Deus, né? É um absurdo. Eu fui criado em escola católica, religiosa. Você estudou história religiosa, colégio religioso. É de enojar isso, né? Absurdo. Então nós estamos vivendo tempos terríveis, como a gente nunca imaginou. É a cidadania que está em jogo, é a democracia que está em jogo, é o nosso futuro e de nossos filhos que está em jogo. Então vamos convocar todo mundo para o dia 7 de setembro, né? Depois vocês acompanham nas redes sociais o local das manifestações. É um sábado, é um dia até diferente das manifestações que costumam ser durante a semana. Ou domingo. Domingo ou durante a semana. Essa do dia 7 vai ser no sábado, você procura aí nas redes sociais que você vai encontrar local das manifestações. É uma bandeira cidadã, não é uma bandeira de direita, nem de esquerda, nem de centro, é uma bandeira cidadã, é o nosso futuro, simplesmente. E temos aí um vídeo uma convocação da Uni, né, para esse dia 7. Agradeço aqui o Arregui e vamos ver se vai dar Grêmio e Inter, Atlético e Cruzeiro. Vamos ver. Se você não deu palpite, terminando, você vai dar um palpite aqui. Grêmio e Inter. Grêmio e Inter na Copa do Brasil. Grêmio e Inter na Copa do Brasil. Na Libertadores. Entre Grêmio e Flamengo. Flamengo. Flamengo? Que decide em casa. Só uma outra pergunta para terminar. O fato de ele estar na Copa do Brasil e na Libertadores atrapalha? Atrapalha no brasileiro, o Grêmio. O Grêmio brasileiro não está com nada? Ele vai concentrar nas duas. As datas não são coincidentes, dá para levar as duas. Tá legal. Então, com o vídeo da convocação para o dia 7, o Papo com o Zé fica por aqui. Um abraço e até mais. Nós levantamos aqui o fuzil e falar: a Amazônia é nossa, nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura não fala que é. Não é nossa. Vamos defender! Vamos defender! O Brasil! O Brasil! E o povo brasileiro! E o povo brasileiro! É por isso que no dia 7 de setembro, o tsunami da educação vai pra rua mais uma vez pra conquistar a verdadeira independência do Brasil!